Olá, vamos falar nessa aula acerca da superfície e do direito de laje. Ao final, você conhecerá alguns detalhes importantes desses temas. Começando com a superfície. Direito de superfície é o direito real sobre um terreno conferido a uma pessoa, o superficiário, a fim de que nele possa construir e ou plantar a título gratuito ou oneroso. Da definição, pode-se extrair os elementos essenciais do direito real de superfície, até mesmo para diferenciá-lo de institutos análogos, como o usufruto, a enfiteuse, a locação e as servidões. O objeto da superfície será sempre um bem imóvel. O direito do superficiário se resume a construir e a plantar na superfície do terreno, usufruindo naturalmente do que vier a edificar ou a semear. A superfície será instituída a título gratuito ou oneroso. Na falta de estipulação, presume-se gratuita. Na verdade, não há na lei uma presunção, a bem dizer, explícita de gratuidade. No entanto, sem muito esforço exegético, pode-se chegar a essa conclusão pela leitura do artigo 1370 do Código Civil. O instituto mais semelhante à superfície é, sem dúvida, a enfiteuse. Ambos conferem ao titular o direito de usar e fruir de um imóvel. As diferenças, porém, afastam um do outro, de modo a que não haja lugar para confusões. A superfície pode ser gratuita ou onerosa. A enfiteuse será sempre onerosa. A superfície pode ser temporária ou não. A enfiteuse será sempre perpétua. O superficiário poderá tão somente plantar ou edificar na superfície do terreno, usufruindo do que houver semeado ou edificado. O direito do enfiteuta é bem mais amplo. Em primeiro lugar, não se restringe à superfície do imóvel. Em segundo lugar, não diz respeito somente às construções e plantações, mas a todo o bem. Em terceiro lugar, o enfiteuta poderá alugar ou emprestar o imóvel, o que é defeso ao superficiário. Do usufruto também se aproxima e se afasta. Aproxima-se em que ambos geram o direito de usufruir. Afasta-se na amplitude do direito do usufrutuário, se comparado ao do superficiário. O usufruto gera direito real sobre todo o imóvel, não só sobre a superfície edificável ou agricultável. O usufruto é necessariamente gratuito à superfície, ao contrário, pode ser onerosa. O usufruto é temporário, a superfície pode ser temporária ou não. Por fim, o objeto do usufruto pode ser móvel ou imóvel, já a superfície incidirá sempre sobre um bem imóvel. Com a locação, tampouco se confunde a superfície, uma vez que a locação, em tese, não gera direito real. Adicione-se, será sempre onerosa, estendendo-se por todo o imóvel. Em outras palavras, o locatário poderá usar todo o imóvel alugado, não só a superfície edificável ou agricultável. Por fim, a locação terá como objeto bens imóveis e bens móveis, desde que infungíveis. A superfície sempre incidirá sobre bens imóveis, podendo ser gratuita. Um bom exemplo de utilidade para a superfície seria o seguinte: o indivíduo A é dono de um grande terreno num certo centro urbano. Uma empresa B, desejando nele instalar um shopping center, propõe a comprar-lhe o terreno. Ocorre que A não deseja vendê-lo. Propõe então a B ceder-lhe o direito de superfície sobre o imóvel durante 50 anos, ficando B com a obrigação de lhe pagar uma renda mensal, ou a ele mesmo A, ou aos seus herdeiros, durante o período de 50 anos. B aceita a proposta, celebra-se então o contrato, que é levado ao registro imobiliário, constituindo-se a superfície.
B constrói o shopping e começa a explorá-lo. A superfície tem vantagens para A e B. Para B, gera um direito real oponível erga omnes. Para A, gera uma renda durante o prazo de 50 anos, após o qual readquire a plena propriedade do terreno e de tudo o que nele se construiu. Para B, a superfície é melhor que a locação, uma vez que origina um direito real muito mais longo. Locações de 50 anos não são nem viáveis. Para A superfície é melhor que a enfiteuse por não ser perpétua e é melhor que o usufruto por ser onerosa. Esclareça-se, por fim, que a palavra superfície é, na verdade, uma metáfora. Destina-se a ressaltar os limites do superficiário que se restringe a plantar ou construir, portanto, a utilizar em tese a superfície do imóvel. Não significa que não possa construir no subsolo ou utilizar-se do espaço aéreo, se for necessário. No Brasil, o direito real de superfície encontra-se previsto nos artigos 21 a 24 da Lei 10.257 de 2001, conhecida pelo nome de Estatuto da Cidade, e nos artigos 1369 a 1377 do Código Civil. As partes se denominam proprietário e superficiário. Como nós vimos, a superfície se caracteriza por conferir ao seu titular o direito de edificar ou semear na superfície do terreno, usufruindo do que vier a construir ou plantar. O superficiário terá direito de usufruir da superfície do imóvel. No entanto, como nós falamos, poderá utilizar o subsolo ou o espaço aéreo se essa utilização for inerente ao objeto da concessão. Entendido? A superfície será instituída a título gratuito ou oneroso. Na falta de estipulação, presume-se gratuita, como nós vimos. Será temporária ou não, dependendo da tutela legal. Isso é importante. Mais adiante, nós vamos discutir essa questão do prazo. Por fim, é um direito real oponível erga omnes e detentor de sequela. A superfície será constituída por contrato público levado ao registro imobiliário. O registro da escritura pública de superfície no cartório de imóveis é requisito essencial para que gere direito real. Poderá também a superfície se constituir mediante uso capião ordinário ou extraordinário. Sendo direito real sobre imóvel, terá natureza imóvel por força de lei. Assim é passível de uso capião, tanto ordinário quanto extraordinário. Se uma pessoa celebrar com outra um contrato de superfície viciado por algum defeito que impossibilite o registro, poderá, depois de 10 anos, provados justo título, boa-fé, posse ininterrupta, com vontade de superficiário, requerer o uso capião da superfície. O prazo será de 15 anos, na falta de justo título ou de boa-fé. Bem, quanto aos direitos do superficiário, além de outros previstos no contrato, são os seguintes: edificar ou plantar no plano superficial do terreno, objeto da superfície. O superficiário adquire temporariamente ou ad perpetuum a propriedade de tudo o que plantar ou edificar, como nós veremos mais adiante. Usufruir de tudo o que tiver plantado ou construído pelo prazo fixado no contrato. Ceder o direito de superfície a título gratuito ou oneroso, sem que caiba ao proprietário direito a nenhuma participação. Transmitir o direito de superfície por via hereditária aos herdeiros legítimos, herdeiros testamentários ou legatários. Tem direito de preferência caso venha o proprietário a alienar onerosamente o imóvel. Estes os principais direitos do superficiário. Por contraposição, pode-se deduzir os deveres do proprietário, como, por exemplo,
o de não turbar o exercício do direito do superficiário. Bem, mas quais são os deveres do superficiário? São deveres do superficiário, além de outros previstos no contrato. 1. Zelar pelo imóvel como se fosse seu. 2. Restituir o imóvel com todos os seus acrescidos após a extinção da superfície. 3. Dar ao imóvel a finalidade a que se propôs. Daí se pode deduzir que o superficiário não poderá alugar ou emprestar o imóvel sob pena de desvio de finalidade. 4. Arcar com as despesas de manutenção e conservação, bem como com todos os tributos incidentes sobre o imóvel durante o prazo da superfície. 5. Dar preferência ao proprietário caso venha a ceder onerosamente o direito de superfície. Estes os principais deveres do superficiário. Por contraposição, pode-se deduzir os direitos do proprietário, como, por exemplo, o de preferência. E o prazo da superfície? Bem, a questão do prazo é um pouco delicada. Segundo o Código Civil, o prazo será sempre determinado. Já o Estatuto da Cidade admite a superfície por prazo indeterminado. Assim, segundo o Estatuto da Cidade, pode haver superfície vitalícia ou subordinada à condição resolutiva ou mesmo perpétua, o que não se permite no Código Civil. Como resolver a questão? Há 3 respostas possíveis. Primeiro, o Código Civil teria revogado as disposições do Estatuto da Cidade. Esta solução nos parece pouco recomendável, uma vez que o Estatuto é norma especial, não sendo revogado por norma geral. Mesmo porque não há incompatibilidade entre os 2 diplomas, a não ser quanto ao prazo. Segunda solução possível. Por se tratar de lei nova, o Código Civil complementaria o Estatuto da Cidade, nem revogando, nem modificando. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A superfície, neste caso, seria sempre temporária, jamais perpétua, como a enfiteuse. O máximo que se poderia admitir, segundo o Estatuto da Cidade, seria a superfície vitalícia. Ora, temos que a superfície se transmite por sucessão hereditária aos herdeiros do superficiário. A se admitir essa possibilidade, na superfície vitalícia, estaríamos tornando-a perpétua, o que não se poderia conceber, dado o seu caráter temporário. Assim, a superfície seria temporária, por prazo determinado ou indeterminado, sendo transmissível, mortis causa, apenas quando fosse por prazo determinado. Sendo por prazo indeterminado, não seria passível de transmissão hereditária. Esta interpretação seria válida tanto para o Estatuto da Cidade quanto para o Código Civil. Quando o Estatuto da Cidade dispõe ser a superfície transmissível mortis causa, estaria se referindo, evidentemente, à superfície constituída por prazo determinado. Qualquer outra interpretação conduziria à perpetuidade da superfície. Por outro lado, quando o Código Civil estipula dever a superfície ser constituída por prazo determinado, está simplesmente dizendo que a superfície por prazo indeterminado não se transmite causa mortis, sendo a temporariedade característica do Instituto. Concluindo, em ambos os diplomas haveria superfície por prazo determinado ou indeterminado, e em nenhum deles seria possível a transmissão hereditária do direito de superfície, constituído por prazo determinado. Bem, esta solução não nos parece tão pouco adequada. A lei é clara em ambos os casos. O Estatuto da Cidade admite a superfície por prazo indeterminado, não fazendo qualquer distinção ao estabelecer a sua transmissibilidade hereditária.
Ademais, sendo o direito de superfície do Estatuto da Cidade instrumento de política urbana, será bom que eventualmente possa ser perpétuo. Terceira solução: o Estatuto da Cidade seria aplicável aos imóveis citadinos como instrumento de política urbana e o Código Civil nos demais casos. Talvez esta a solução mais simples e recomendável. Se a superfície foi instituída num prédio urbano citadino como instrumento de política urbana, a fim de destacar o direito de construir da situação de propriedade, poderá ser temporária ou até mesmo perpétua, transmitindo-se aos herdeiros do superficiário. Trata-se de interesse público que o superficiário não perca o seu direito pelo decurso do tempo ou pelo implemento de condição resolutiva. Como exemplo, nós poderíamos citar o seguinte: o município tomba o imóvel de um certo cidadão e lhe confere direito de superfície sobre um terreno público a título de indenização, de compensação. Se era intenção desse indivíduo derrubar o edifício tombado para construir, poderá realizar o seu desejo, só que em outro imóvel. Como o dono do solo superficiário será um município, quem construísse ficaria em situação extremamente desconfortável se o direito de superfície tivesse prazo determinado. Assim, achou por bem o Estatuto da Cidade permitir a superfície perpétua. Esse é o meu entendimento. Questão que pode vir a gerar alguma polêmica é a da propriedade da edificação ou da plantação realizadas pelo superficiário no exercício do seu direito. Em relação ao domínio do solo, não há dúvida, é do proprietário. Mas e o domínio da edificação ou da plantação realizada pelo superficiário? Seria deste ou do dono do solo? A se aplicar a regra das accessões imobiliárias em geral, tudo aquilo que se plante ou se edifique num imóvel, a ele adere incorporando-se à propriedade do solo. Este parece ser o sistema adotado pelo legislador na superfície temporária. Com o advento do termo final ou com o implemento da condição resolutiva, tudo o que foi plantado ou edificado no solo superficiário retorna ao proprietário, que nem sequer se obrigará a indenizar o superficiário, salvo disposição contrária no contrato. Assim, como no direito romano, no direito brasileiro, a propriedade da edificação ou da plantação será do dono do solo ao final da superfície. Enquanto perdurar, porém, a propriedade é do superficiário. Assim haverá propriedade superficiária resolúvel pelo prazo de duração do contrato de superfície. Fim do contrato, a propriedade se consolida na titularidade do dono do terreno. Ao revés, na superfície perpétua do Estatuto da Cidade, a solução é um pouco diferente. Do mesmo modo que na superfície comum, a propriedade das construções será do superficiário, que poderá, inclusive, aliená-la. Voltemos ao exemplo dado ainda há pouco. O município tomba o imóvel do Rafael e lhe confere direito de superfície sobre um terreno público a título de compensação. O Rafael, que tinha a intenção de derrubar o edifício tombado para construir, realiza o seu desejo, só que no imóvel público de que é superficiário. Terminada a construção, a próxima etapa será a venda dos apartamentos. Os compradores se tornam donos das unidades, estabelecendo-se verdadeiro condomínio sobre a construção, não sobre o solo, que continua sendo do município. Como a superfície é perpétua, o município jamais adquirirá a propriedade da construção dos apartamentos, embora seja dono do terreno. Entendido? Haverá então duas propriedades, a superficiária e a do terreno. Por fim, como se extingue a superfície? Extingue-se o direito real de superfície pelo advento do termo
pelo implemento da condição resolutiva, pelo falecimento do superficiário, se pessoa jurídica, por sua extinção, pelo descumprimento das obrigações por parte do superficiário, pelo desvio de finalidade por parte do superficiário, pela desapropriação, também se extingue a superfície, devendo o saldo da indenização ser dividido entre o proprietário e o superficiário na proporção do valor da superfície e do imóvel. Extinta a superfície, retorna ao proprietário o domínio pleno do imóvel, sem que o superficiário faça jus a qualquer indenização, a não ser que haja cláusula contratual nesse sentido. Muito bem, entendida a superfície, vamos agora ao direito real de laje ou de sobrelevação, muito próximo, aliás, à superfície. Nos termos do caput do artigo 1510-A do Código Civil, o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O parágrafo 1º complementa acrescentando que o direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Da leitura do texto legal, já é possível identificar a característica principal do direito real de laje: a autonomia definitiva da edificação em face do solo e das edificações já existentes no terreno. Há aqui o completo afastamento do princípio da gravitação jurídica, de modo que a titularidade do solo não implicará titularidade da nova construção, nem o contrário, ou seja, a titularidade da nova construção não implicará a titularidade de fração ideal do solo. O direito real de laje, a princípio, remete ao direito de superfície em razão de ter como pressuposto a cisão da propriedade em duas, como consequência da construção ou plantação em terreno alheio. Talvez por isso já existam autores afirmando que o direito real de laje não constitui um direito real novo, mas uma modalidade de direito de superfície que desde 2001 já tem previsão expressa na legislação brasileira, a superfície por sobrelevação. Contudo, essa visão não se mostra mais correta, já que não leva em consideração a autonomia e a extensão do direito real de laje. O direito real de superfície, que encontra duplo regramento em nosso direito, no Código Civil e no Estatuto da Cidade, consiste, como acabamos de ver, na faculdade que o proprietário possui de conceder a um terceiro, tido como superficiário, a propriedade das construções e plantações que este efetue sobre ou sob o solo, subsolo ou espaço aéreo do terreno, por tempo determinado ou sem prazo, desde que promova a escritura pública no registro imobiliário. De fato, a doutrina já admitia a superfície por cisão, permitindo que o direito real fosse constituído sobre uma construção já existente, uma espécie de superfície por sobrelevação. O direito de laje, ao contrário do direito de superfície por sobrelevação, é perene e não se extingue com o transcurso de prazo ou advento de termo. Nele haverá uma redução definitiva do direito de propriedade do titular, que perderá algumas faculdades jurídicas sobre a área objeto do novo direito instituído. A autonomia do direito de superfície não permite a abertura de matrícula para a propriedade superficiária.
Todos os atos relacionados à propriedade do solo e à propriedade superficiária permanecerão inscritos em matrícula única, como já ocorre com os demais direitos reais sobre a coisa alheia e de garantia. O direito real de laje foge a essa regra por exigir abertura de matrícula própria em razão da definitividade da cisão perpetrada. Como demonstrado, enormes são as diferenças entre o direito de superfície, mesmo em sua modalidade de sobrelevação ou cisão, e o direito de laje. A nosso ver, o direito de laje se aproxima mais da enfiteuse do condomínio edilício, evidentemente, embora com eles também não se confunda. No direito real de laje, o direito é perpétuo, ocorrendo a cisão definitiva entre o direito de propriedade e o de laje. Não há entre os dois titulares direitos e obrigações como as da enfiteuse, de forma que não se pode fixar prestações pecuniárias como foro ou laudêmio. Não existe a possibilidade de resgate e a livre pactuação quanto ao direito de preferência nos casos de alienação não descaracteriza a sua natureza. Nesse ponto, o direito real de laje mais se assemelha ao regime da propriedade condominial. De fato, após confrontar o direito de laje com o direito de superfície e com a enfiteuse, pode-se verificar que o novo instituto delas se afasta, guardando maior identidade com o regime jurídico aplicado às unidades autônomas submetidas ao regime de condomínio edilício. O direito real de laje surge para atuar exatamente no vácuo existente entre os institutos ainda há pouco analisados. Sempre que não houver a possibilidade de se instituir condomínio edilício, nem for o caso de direito de superfície em razão da sua temporariedade, pode-se valer do direito de laje para instituir um regime jurídico perene, análogo às unidades imobiliárias autônomas do condomínio edilício. A nosso ver, o direito de laje não é um direito real sobre coisa alheia nos moldes dos demais direitos reais dessa natureza previstos na legislação civil. O direito de laje é uma nova forma de direito de propriedade, que tem a mesma autonomia e perenidade que a propriedade edilícia. Uma vez instituído o regime de direito de propriedade de laje sobre o imóvel, este regime perdurará até a sua extinção, que ocorrerá nas mesmas hipóteses da propriedade edilícia. Não haverá extinção por vontade unilateral de algum titular da laje ou da construção base, como ocorre no condomínio geral, nem em razão do decurso do tempo, como ocorre na superfície. O titular da propriedade da laje poderá usar, gozar e dispor da sua unidade autônoma, que se transmitirá aos seus descendentes quando de sua morte. Assim, encarar o direito de laje como uma nova forma de direito de propriedade facilita a interpretação do Instituto, tornando-o mais adequado à sua finalidade. Por esse motivo, sugere-se utilizar a terminologia direito de propriedade de laje. Da própria redação da lei, pode-se identificar que o direito real de laje não tem por escopo substituir o condomínio edilício, mas sim ocupar o espaço por ele deixado. Prevê-se expressamente que o novo instituto não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Isso está no artigo 1510-A, parágrafo 4º do Código Civil. De igual modo, não haverá direito de preferência do titular do direito de laje no caso de alienação da construção base, haja vista que o ordenamento jurídico busca exatamente a cisão da propriedade da laje e do imóvel sobre o qual se assenta. Não visa, pois, a concentração das faculdades da propriedade numa mesma pessoa.
Por outro lado, haverá direito de preferência em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, quando terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base e da laje nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias. O direito de preferência, como ressalvado na parte final do artigo 1510-D, pode ser objeto de livre pactuação entre as partes. Importante ressaltar ainda que o direito de laje permite que o seu titular institua novos direitos de laje. Segundo o parágrafo 6º do artigo 1510-A, o titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. O direito real de laje pode ser constituído e transferido por ato entre vivos ou causa-mortes aos herdeiros legítimos e testamentários. É também passível de ser adquirido por uso capião, tendo em vista o tempo e o ânimos possessório do ocupante da edificação existente. O direito brasileiro prevê a possibilidade de se constituir uma espécie de subedificação, isto é, permite que o proprietário de uma construção base possa ceder a superfície inferior de sua construção, de que o titular da laje mantenha uma unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. A Lei 13.467 de 2017 foi bastante sucinta ao regulamentar a questão registral do direito de laje, introduzindo um único dispositivo na Lei de Registros Públicos. Assim, diversas questões de ordem prática merecem reflexão e debate, visando possibilitar a efetivação desse novo direito como instrumento de política urbana e regularização de situações fáticas. Inicialmente, quanto à forma de sua constituição, diante da ausência de norma específica, entende-se que se aplica a regra geral do artigo 108 do Código Civil, sendo necessário instrumento público quando o valor do imóvel for superior a 30 salários mínimos. O que se deve levar em consideração é o valor fiscal de todo o imóvel, não o preço fixado pelas partes para a constituição do direito. Um segundo ponto que merece estudo é a necessidade de averbação da construção para que se possa, no momento seguinte, instituir o direito de laje a favor de um terceiro. Como restou demonstrado, o direito de laje é bastante semelhante ao condomínio edilício, por meio do qual é necessária a existência de construção averbada na matrícula para ser instituído. Para se constituir direito de laje, deve-se estar regularmente averbada a construção na matrícula do imóvel e existir alvará de construção aprovado referente à edificação a ser realizada sobre a já existente ou algum outro documento do ente público certificando que existe potencial construtivo. Entendimento diverso implicaria a constituição de um direito real que teria objeto ilícito, construção proibida, ferindo o artigo 104, inciso 2º do Código Civil. Desse modo, não seria possível instituir direito de laje sobre um imóvel que, na matrícula, se apresente como lote vago. Pode-se extrair da exposição de motivos da medida provisória 759 de 2016, que foi convertida na Lei 13.465 de 17, que o principal motivo para a criação do novo direito real foi a regularização fundiária de favelas. Entretanto, o Instituto não vê acompanhado de normas práticas que facilitem sua utilização fora do procedimento de regularização fundiária de interesse social.
No âmbito de procedimento de regularização fundiária, vários mecanismos foram criados para possibilitar que um dos objetivos finais seja alcançado, a titulação dos ocupantes. Assim, na regularização fundiária de interesse social, atualmente denominada REURB-S, existe possibilidade de o poder público empregar vários institutos jurídicos visando atribuir ao ocupante o direito real adequado à realidade constatada, tais como o de propriedade, de laje, concessão de direito real de uso, bem como regularizar a edificação existente independentemente da apresentação de pagamento da contribuição previdenciária relativa à construção. O artigo 63 da Lei 13.465 de 2017 permitiu ainda que a construção seja averbada com base em mera notícia, independentemente de emissão de habite-se e certidão previdenciária. Contudo, fora da esfera da regularização fundiária de interesse social, os trâmites para regularizar uma construção junto ao ente municipal para obter a certidão de quitação previdenciária relativa à obra realizada e para averbar essa edificação no registro de imóveis é bastante complexo, demorado e custoso. O resultado disso é a ausência de averbação de construção na grande maioria das matrículas. Toda essa burocracia representa um entrave na concretização do que se poderia chamar de princípio da correspondência entre a situação fática e a matricial. Se o novo direito real visa, de fato, possibilitar a regularização da situação registral de pessoas que ocupem essas edificações sobrepostas, deveria ter facilitado o ingresso das construções na matrícula. Diante do exposto, o que se verifica é que, não havendo uma mudança na legislação e na postura dos entes públicos, no sentido de facilitar a regularização das construções perante o registro de imóveis, dificilmente o direito real de laje assumirá papel relevante na redução das situações de informalidade, tornando-se apenas mais um direito real no rol do artigo 1225 do Código Civil, sem o protagonismo que dele se espera. Entendido? É isso aí. Até uma próxima aula.